Olá, pessoal. Bem, então chegamos ao final do jogo e agora vamos ver aqui como foi feita a pontuação, né, de cada empresa, equipe, e a constituição do ranking final. Vocês observem, então, que nós começamos agora pela liderança na região 1, liderança em vendas, né, na região 1, a média de todos os períodos de venda. A primeira colocada foi a Solar Viva, 27,59%. E teve 7 pontos por causa disso. A segunda colocada foi a Quinsan, 23,7%, e teve, então, 6 pontos. Terceira colocada, a Green Nova, 21%, 5 pontos. A quarta colocada, a TecSun, 9%, 4 pontos. Quinta colocada, a Inova, 7%, 3 pontos. A sexta colocada, a Solarium, 6,6%, 2 pontos. E a sétima colocada, a Mais Solar, 4,98%, 1 ponto. Bem, aí nós temos os pesos que vocês atribuíram quando definiram os objetivos estratégicos, né? Observamos aqui que muitas empresas colocaram pesos baixos, não tinham, então, tanto interesse na região 1, e a Solar Viva colocou peso alto, né? O máximo aqui, 8 pontos, 8 pesos, né, de peso. E se deu muito bem, porque foi a primeira colocada. Então, temos a multiplicação 7 vezes 8, 56, e a Solar Viva assim dispara na liderança. Depois nós temos a Quinsan, que foi a segunda colocada, mas colocou peso 3, e com isso teve 18 pontos. A Green Nova, terceira colocada, então, colocou peso 5, então teve aqui 5 vezes 5, 25 pontos, e assim por diante. Então, temos a primeira, né, o primeiro critério aqui de liderança na região 1, sendo, assim, né, uma arrancada muito importante aqui da Solar Viva. Indo para a região 2, temos que a primeira colocada foi a TecSun, segunda colocada a Quinsan, terceira colocada a Solar Viva, quarta colocada a Green Nova e assim por diante. Os pesos que as empresas atribuíram, um destaque aqui para a TecSun, que colocou 8 de peso, né? 8 pontos de peso, e foi a primeira colocada. Então, também teve aqui seus 56 pontos. As demais empresas ficaram numa atuação de média para baixa, né? Só a Green Nova que foi de média para alta. Bom, temos então aqui as multiplicações, e o ranking agora se mostra a Solar Viva ainda em primeiro, com a Texan em segundo, e as demais empresas vindo logo atrás, já tendo alguma distribuição aqui. Indo para a região 3, nós temos a Quinsan foi a primeira colocada, a Mais Solar foi em segundo, e a Solarium em terceiro. Tá? Pesos atribuídos. Então, olha, a Inova colocou peso 8, mas não foi tão bem aqui. Então, teve aqui uma, digamos assim, uma importante perda de pontos, né? Porque atribuiu um peso grande e não teve, assim, uma colocação muito boa. Já a Quinsan, né, fez a lição de casa, né, como se diria. Foi a primeira colocada e atribuiu peso 8, né? Então, teve aí uma pontuação máxima nesse quesito. A Mais Solar foi muito bem também, foi a segunda colocada, colocou um peso alto, peso 7, se deu muito bem também. E assim por diante. Com isso, nós temos agora já um certo emparelhamento aqui, né? A Solar Viva ficou praticamente parada, porque foi, né, a última colocada nesse quesito, não teve grande interesse nele, deu peso 2, ok, houve uma coerência aqui muito importante. Então, no momento, temos a Quinsan assumindo a liderança, seguida pela Tecnosan, e em terceiro, a Solar Viva ainda. As demais empresas já um tanto, né, próximas aqui, né, nas posições de quarto a sétimo. Bom, agora vamos para os critérios, né, financeiros. A
Temos aqui o faturamento, primeira colocada aqui em Sun, com 24 milhões. Olha, que parabéns, é um grande faturamento. Tecnosan em segundo, com 17 milhões. E um pouquinho atrás, somente a Green Nova. Olha, foi muito próximo aqui os faturamentos, em terceiro. Os pesos atribuídos, olha, as empresas atribuíram pesos, em geral, maiores aqui, né? Ah, alguns destaques aqui, né? Inova, um peso alto, não teve uma boa pontuação. Tecnosan, ao contrário, teve uma boa pontuação e um peso elevado, conseguiu, então, assim, um total de pontos significativo. A Quinsan foi a primeira colocada, nesse quesito ela colocou um peso médio para alto. Vamos ver se os demais quesitos ela colocou um peso maior e se deu bem. A Mais Solar, né, teve aqui também um peso elevado e ficou numa posição intermediária. Essas são as pontuações assim que marcam bastante o desempenho final. E temos agora, então, a Quinsan, né, disparando mais à frente, a Tecnosan em segundo. Na terceira posição, agora temos a Mais Solar, né? A Solar Viva ficou, então, um pouco parado aqui, né? Também não era um quesito que tinha como importância, né? Deu peso 2, né? Foi, então, colocação sétimo lugar aqui, muito embolado, né? Muitas pessoas, muitas empresas aqui na faixa dos 13 milhões. Ok, há uma coerência aqui, então, né? Uma pontuação baixa, uma colocação inferior, mas deu um peso também baixo. Então, há uma coerência, tudo bem. E temos, assim, né? Duas empresas disparando na frente. Mas vamos aos outros quesitos. Lucratividade, né? Então, temos aqui que a Green Nova foi a empresa de maior lucratividade, em segundo a Mais Solar, em terceiro a Solar Viva. Os pesos atribuídos, Solar Viva aqui colocou o peso 7, né, e deu uma arrancada agora. A Mais Solar deu peso 6, com a sua segunda colocação, também uma pontuação importante. Green Nova colocou uma pontuação também média para alta, né? Então, conseguiu também uma boa pontuação. As demais empresas também fizeram alguns avanços, mas temos aqui, então, a Quinsan em primeiro, com 150 pontos, a Tecnosan em segundo, com 132, e meio emboladas aqui, né? A Green Nova, a Mais Solar, Solar Viva também disputando aqui a terceira posição. O próximo quesito, patrimônio líquido. A Quinsan foi a primeira colocada, né? Chegou a 5 milhões. O Inova quase chegando a 5 milhões também, segundo lugar, então grande disputa aqui. Mas Solar só um pouquinho mais atrás, em terceiro. Essas empresas que mais sobressaíram realmente no quesito do patrimônio líquido. Pesos atribuídos, pesos medianos em geral, né? Somente a Solar Viva que colocou um peso um pouco maior. E quem se deu super bem aqui foi realmente a Quinsan, que foi a primeira colocada, colocou um peso de médio para alto, e com isso se destacou bastante em relação às demais, né? Então assume a ponta aqui, com 192 pontos, né? E as demais, assim, né? Bastante, né? 4 empresas, assim, muito próximas na segunda posição em diante, e 2 empresas um pouco mais atrás, né? Solarium e Solar Viva, aliás, desculpe, né? A Inova e a Solario já um pouco mais atrás. Bom, entramos então nos quesitos de sustentabilidade e temos o primeiro deles, que é qualidade das previsões de vendas. A Mais Solar é a que se deu melhor aqui, né, no acerto das previsões. A Inova em segundo e Green Nova em terceiro. Aqui é peso 5 para todo mundo. E aí temos, né, que a, a Quinsan, né, não se deu bem nesse quesito, ficou praticamente estagnada, né, parada aqui. As demais empresas deram uma arrancada, né, se aproximaram bastante aqui, as empresas que estavam um pouco mais atrás. E temos agora a liquidez, né, liquidez corrente. A Solar Viva, né, foi a primeira colocada, a Green Nova em segundo, a Mais Solar em terceiro. Peso 5 novamente para todos. E temos aí, né, uma grande disputa agora na primeira posição.
a Kinsan ainda na frente, mas a Green Nova se aproximou bastante, mais Solar e Solar Viva estão muito próximas também. Enfim, é uma grande disputa agora. E vamos ao último quesito definidor: sustentabilidade empresarial, decisões que vocês tomaram em função da produção, do uso da propaganda, né, uso do caixa, enfim, né? Todos esses quesitos somados dão uma média, e aqui vocês têm a pontuação média obtida, né, em cada um desses quesitos. O peso é peso 5 para todos, e nós chegamos então ao final, numa disputa uma grande disputa, né? Foi um certame tremendamente disputado. Então, a Kinsan em primeiro, com 228 pontos e meio. Green Nova muito próxima em segundo, com 225,5, e mais Solar em terceiro, com 220. Parabéns às empresas, né? Não somente as que estão no pódio, e em particular a Kinsan, mas todas as empresas, que puderam principalmente ter um grande aprendizado aqui do jogo. Então, no sábado, no seminário, nós vamos comentar mais alguma coisa a respeito do jogo e finalizamos então esta etapa. Até lá!